Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. O podcast de hoje vai ser um pouco diferente do normal. Geralmente eu entrevisto aqui pessoas que compõem a cena do trail nacional e conversamos sobre suas histórias, suas conquistas e seu treinamento. Mas hoje vamos inaugurar um novo formato de episódio aqui no Trail Tropical. Talvez alguns de vocês já saibam que eu sou graduado em quiropraxia e eu atuo diariamente na minha clínica no Rio de Janeiro, quando não estou gravando podcasts, ajudando atletas e não atletas a cuidarem melhor das suas colunas e demais articulações com a minha prática. Além disso, eu tenho pós-graduações em fisiologia do exercício e também nutrição clínica e esportiva. Eu digo tudo isso só para falar que eu gosto muito de conversar sobre como que o nosso corpo funciona, sobre como podemos cuidar melhor dele e também ter uma performance nos esportes sem perder a nossa saúde. E é justamente isso que vamos fazer nesse formato. Conversando com o Alex Tomé, que já foi convidado aqui no nosso programa e que treina vários atletas da elite do Trail Nacional, tivemos a ideia de criar esse formato de episódio, no qual vamos conversar sobre alguns temas relacionados ao mundo do trail, ao treinamento de corrida e também dando dicas práticas de como que você pode evoluir na sua corrida sem necessariamente deixar de mão a sua saúde. A nossa ideia é que seja algo bem informal, como se nós dois estivéssemos aí conversando sobre corrida na mesa de um bar, mas também com uma estrutura de quadros que se repetem em cada episódio, e assim vocês podem nos ajudar mandando sugestões de temas ou perguntas que tenham sobre esses temas que vamos abordar. Nesse primeiro episódio, a gente pede a compreensão de vocês, que por ser o primeiro, a gente ainda está meio cru com esse formato, então pode ser que em alguns momentos a gente divagou um pouco longe demais, ou outros a gente demorou até achar o tempo certo de cada um falar, mas eu acho que mesmo assim vocês vão curtir, pelo menos a gente curtiu muito o nosso papo. E mais uma coisa, a gente ainda não tem um nome para esse novo formato de episódio, então se você tiver alguma sugestão de como podemos chamar esse tipo de episódio, manda pra gente comentando aqui no Spotify ou no Instagram. Espero que curtam. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Trail Tropical. Esse é o primeiro episódio desse formato diferente que a gente está querendo testar aqui e a gente quer contar com o feedback de vocês. É a primeira vez que a gente vai fazer e lançar esse podcast novo. A ideia é que seja eu, né, o Natan, junto com o Alex Tomé. Alex, seja bem-vindo aí. Fala, Natan, maravilha, cara. Vamos fazer esse teste aí, vamos ver se a galera vai curtir. E certamente aos pouquinhos a gente vai ajustando, vai trazendo elementos novos, vai vendo o que funcionou, o que não funcionou, mas aí se a gente tiver também a participação da galera, né, nos trazendo esse feedback vai ser bem legal. Mas acho que vai ser massa, porque é uma coisa que tanto eu quanto você gostamos de fazer, então acho que vale a pena criar esse conteúdo aí para ver se a galera curte também. E para esse episódio de hoje, então, a gente quer dividir esse podcast em 5 quadros. E aí vão ser 5 quadros diferentes, e aí cada episódio a gente vai trazer esses mesmos 5 quadros, só que com cada um com um assunto, né, diferente em cada episódio. No de hoje, então, no primeiro quadro a gente vai falar um pouco sobre como que os brasileiros foram no Campeonato Sul-Americano, que rolou na Argentina no início desse mês. A gente vai trazer no segundo quadro um estudo científico que investigou o que limita o nosso desempenho nas corridas. Ele investigou alguns fatores e chegou na conclusão sobre quais são esses fatores que mais limitam, né, o nosso desempenho. O terceiro quadro são as perguntas da comunidade que a gente recebeu sobre um corredor, um seguidor nosso, que sente que tem ficado mais forte nas subidas, no trail, né? Ele sente que tem conseguido subir melhor, mas ele está com dificuldade de conseguir ficar mais rápido no plano. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. O quarto quadro vai ser um assunto polêmico, né, que é sobre o power hiking, né, aquela caminhadinha rápida, e se vale a pena treinar isso ou não, já que a gente acaba tendo que usar muito esse recurso nas provas, né, nas provas mais longas, com mais inclinação, vale a pena a gente treinar isso ou não? Eu tenho uma opinião, Alex tem outra opinião, a gente vai conversar sobre isso. E por último, aí, algumas aplicações práticas que você consegue aplicar no seu treinamento já nessa semana. Então, sem mais delongas aí, vamos falar primeiro sobre como que os brasileiros foram, né? O Alex tem uma atleta que estava, né, já correndo nesse campeonato sul-americano que rolou lá na Argentina, em Villa Langostura, a Maíra Braga. E, Alex, vamos começar talvez um pouco falando sobre a Maíra, como que foi o desempenho dela naquela prova? Boa. Então, a prova ela é uma característica um pouquinho até. A gente tem algumas provas que têm uma característica parecida com essa, mas acho que aqui no Brasil a gente tem muito uma cultura de provas mais travadas. E essa é uma opinião minha, posso estar enganado, as pessoas podem até discordar disso.
mas lá os caras fizeram tudo para ser uma prova muito rolada, né? Uma prova que é uma prova rápida. Tanto que a menina que ganhou a maratona fez em 4 horas e 10, se não me engano, alguma coisa nesse sentido. A menina, né? O homem eu não lembro exatamente. Mas então é uma prova um pouquinho diferente do que a gente tem focado mais aqui no Brasil, eu acredito. Então essa característica um pouquinho diferente, ela acaba até trazendo um pouco mais de vantagem para quem está correndo em casa, porque a pessoa pode treinar lá, tem toda uma situação de, por exemplo, tinha neve no meio do percurso, a gente não encontra neve aqui para treinar, então é uma coisa que elas também já estão melhor familiarizadas, digamos assim. E a Maíra estava muito bem, a gente tinha uma estratégia muito bem desenhada, e ela funcionou muito bem. E a Maíra estava como até a primeira brasileira naquele momento do 30 e poucos quilômetros, e ela acabou se perdendo ali, correu uns 2 quilômetros a mais, teve que voltar e acabou fazendo uns 3, 4 quilômetros a mais. Mas de qualquer maneira, eu acho que foi uma prova muito legal assim para entender como funciona uma dinâmica de sul-americano. Eu nunca tinha ido como treinador para um sul-americano, um atleta, né, para o sul-americano. A Maíra nunca tinha ido também, e acho que a gente teve um desempenho bem interessante, assim. É claro que a gente tem muito a melhorar ainda. Eu penso que o Brasil, por ser um país com mais de 200 milhões de habitantes, ele teria mais vantagens, né? Porque tem mais gente para a gente conseguir um bom resultado. Mas também o nosso país não tem muito uma cultura de montanha. Se você for ver, a Argentina tem essa cultura de montanha, tem estação de esqui, as pessoas vão para a montanha no inverno, vão no verão também. Tem toda ali a parte da Patagônia, que tem muito essa questão de cultura de montanha. Então, acho que tem uma questão de cultura aí, de maior importância, menor importância para o esporte especificamente. Mas é isso. Não sei se tem alguma pergunta específica. Não, acho que é isso. Eu vi que a Maíra realmente estava muito bem, mas infelizmente não acabou acontecendo isso, que é do jogo, né? Do nosso É do esporte, jogo. assim, acaba acontecendo mesmo. Às vezes em um momento ali que tu não conseguiu ver alguma marcação, acaba saindo do percurso e depois fica muito difícil, né? De voltar, tanto pelo esforço a mais que tu fez, como também pela cabeça também, né? Só de tá na cabeça que tu já correu 2 quilômetros ou 4, né? Você vai ter que ir e voltar a mais do que as outras pessoas, às vezes já na cabeça ali fica mais difícil de conseguir voltar pro jogo, assim, né? Mas acho. Bom, essa parte mesmo de se perder, e aí já falando, entrando, abrindo, né? Porque, cara, acho que todo corredor de montanha que compete em algum momento se perdeu aí em uma prova. E realmente a parte mental, cara, de você voltar, você se perde e você pô, já tá dando o seu próximo do seu máximo, o seu limite aí, mesmo que tá para lutar contra o corte, também tá dando o seu melhor ali. E aí você erra um caminho e aí tem que voltar, cara, psicologicamente isso é muito pesado mesmo. Com certeza. E eu acho que esses outros fatores que tu trouxe, né, a própria geografia diferente, né, a topografia também muito diferente, assim, eu acho que acaba contribuindo, assim, né, e realmente por esses países já terem uma cena de montanha maior, né, como Argentina, Chile ali, né, eles terem mais montanha, mais essa cultura de montanha, acaba que as marcas, principalmente as marcas de trail também já estão muito mais investidas, assim, né, às vezes a Argentina, por mais que o país é uma fração, né, do tamanho do Brasil, às vezes acaba vendendo mais, por exemplo, a Adidas, a Salomon vendem mais lá do que no É, Brasil, assim, né, é, então é. eu acho que isso acaba acontecendo, assim, e essas marcas investem mais, né, então tu vê que os caras que ganharam, né, essa prova aí que o Fantasma correu lá, o cara é atleta da Adidas, né, já há algum tempo, assim, da Adidas T-Rex, eles têm um time lá, então tem um cara do Peru também, que é da Adidas T-Rex, da Colômbia, e aqui no Brasil não tem nenhum atleta, né, da Adidas T-Rex, assim, Sim. então acaba que esse investimento aí eu acho que é um dos fatores aí que aqui dá uma certa vantagem, né, além da geografia ser diferente, da gente não conseguir ter a neve aqui para treinar e nem a altitude às vezes que tem nesses lugares, assim, o fato do investimento mesmo no mercado, né, eu acho que acaba influenciando bastante nos resultados também, né, a gente teve alguns bons resultados, né, o Fantasma teve um resultado bom, se eu não me engano ele ficou em sétimo, sétimo lá Aham. geral, né, então é um excelente resultado, assim, né, mas é aquilo, levando em conta o nosso melhor atleta, assim, de um país, né, continental, né, que tem muita gente aqui, então eu acho que realmente a gente tendo mais, talvez esse investimento também, ele podendo levar mais gente, tendo mais gente correndo, assim, eu acho que esse talvez é um dos fatores que vai fazer com que a gente consiga eventualmente chegar disputando a ponta lá, assim, né? Então eu acho que Uhum. esse realmente é um dos fatores e eu queria, né, saber de ti, tu acha que tem alguns, talvez outros fatores mais relacionados à parte de treinamento também que acaba faltando pra gente, ou tu acha que é mais uma questão mesmo isso de mercado, de investimento
treinamento, de investir na carreira dos nossos corredores, ou tem alguma questão ainda que a gente está atrás no quesito de treinamento mesmo, assim? Olha, eu penso que de questão de conhecimento a gente não está atrás, porque o conhecimento hoje ele é difundido mundialmente, né? Então é muito fácil hoje. Se você quiser saber como é o treinamento do Kylian, cara, tá aberto. É só ir lá e ver tudo que ele faz. Então isso nos aproxima muito do conhecimento, né? E aqui a gente tem treinadores realmente muito bons, muito relevantes do Brasil, assim como nos outros países da América do Sul. Então eu acho que a questão de conhecimento não. Mas eu acredito muito com essa questão cultural e o esporte ser muito novo ainda no Brasil. Quando você fala sobre essa questão das marcas investirem nesses atletas de outros países, a marca ela usa o trail para vender produtos relacionados à montanha, né? Então, e eu acho que a marca tem que fazer isso mesmo, né? Não é uma filantropia, a marca está lá com fins lucrativos. Então ela vai mostrar o produto dela através de um atleta de alto rendimento que representa uma cultura de algo especificamente. Essa cultura eu acredito que não seja o trail. O trail ele é uma parte de algo maior, que é a cultura de montanha. Então no Brasil a gente não tem gente comprando bota de esqui. A gente não tem gente comprando jaqueta que precisa para menos 5 graus. Isso não vai acontecer aqui. Então eles vão investir mais nesses atletas, esses atletas vão correr e vão ser ídolos de outras crianças. Não sei se você já teve a experiência de esquiar em algum lugar, mas eu esquiei 3 ou 4 vezes na minha vida, assim, não dá pra dizer que eu esquiei, eu fui lá e tentei ficar de pé, e era muito legal, assim, porque todas as vezes foi na Europa, e, cara, passava criança de 2, 3 anos. Cara, eu tava aqui tentando me equilibrar, os caras passavam do lado a milhão por hora, assim, totalmente dominando a técnica. Esse é um cara que tá lá no inverno e ele vai estar no verão também. Então, olha só essa cultura de 2, 3, 4, 5 anos, o cara tá esquiando, no verão ele vai pedalar, ele vai fazer um hiking, e tudo isso vai fazendo com que, com 10, 15 anos, o cara já tenha uma experiência de montanha que a maioria das vezes a gente ainda não começou a ter por aqui. Aqui no Brasil eu vejo que assim, a Floripa é um lugar de litoral, então tem trilhas, o pessoal vai fazer uma trilha, mas é uma trilha mais de caminhada, contemplação, não é um esporte, né? Então eu acredito que isso acaba sendo muito relevante nesses pontos, porque eu fui lá para o Quênia também, e lá no Quênia a gente viu a corrida é uma cultura de me tirar da pobreza, me tirar dessa vida, eu quero melhorar de vida. Então é uma questão muito diferente, mas muito inicial, né, da infância. Isso já está muito é, junto no dia a dia das pessoas. Então eu acho que essas coisas são bem relevantes. Não acho que falta conhecimento para a gente, eu acho que falta essa cultura de começar mais cedo. Se a gente pegar, por exemplo, a Lika, que está lá no Sul-Americano, agora para representar a gente no vertical, nessa segunda etapa do Sul-Americano, a Lika, se não me engano, ela começou a correr com 34 anos, uma coisa assim. Cara, ela é uma das melhores corredoras do Brasil, ela começou a correr depois dos 34 anos. Olha só que loucura isso. Então, imagina se ela tivesse começado a correr com 5, 6, 7 anos. Como seria o nível dela com 30 e poucos quando ela começou? Então, tem essa questão cultural, acho que é a parte mais importante de todas. Mas isso aqui é opinião, né? Pode ser que eu esteja falando aqui uma grande besteira. Não, mas eu acho legal e eu concordo com isso aí, sim. Eu acho que essa cultura, ela tanto acontece de uma maneira talvez orgânica, quando a gente é mais inserido, né, nesses ambientes naturais, né, falando agora da cultura do trail em si, né, então quando a gente é acostumado, né, nossos pais nos criaram próximo, né, das montanhas, sempre incentivando a gente a fazer trilha, fazer travessia, acampar, isso de maneira orgânica ela vai entrando na gente, mas eu acho que tem outra maneira, talvez não tanto orgânica, assim, um pouco mais sistêmica, que a gente pode estar criando essas culturas também, né? E aí vai ser com, por exemplo, assim como nos Estados Unidos lá, né? Tu sai da escola de manhã, de tarde tu tá treinando alguma coisa, ou tu vai treinar futebol, ou tu vai treinar futebol americano, ou beisebol, ou cross country, né? Ou atletismo mesmo. Então acho que a cultura lá é muito mais fácil, né? Das pessoas serem incentivadas, né? A estar treinando o corpo, e desde criança mesmo, assim, já treinando, né? Eu estava escutando hoje um podcast com o Eli Hemming, que é um atleta da Adidas T-Rex hoje em dia, e ele veio do triatlo, e ele falou que a mãe dele colocou ele para começar a treinar triatlo. Olha isso, cara, começar no triatlo com 3 anos de idade.
Uhum, uhum. É muito Imagina, louco. cara. É, 3 anos de é, idade. E aí, pô, não é, tem como, né? A gente, como é que eu vou agora, começando a correr com 25, como é que eu vou competir com um cara que tá desde os 3 anos, tanto colocando o corpo dele, né? Dando aqueles estímulos, como também, tipo, mentalmente, né? O cara já tá acostumado a competir desde os 3, desde os 5, sei lá, anos de sim, idade, né? sim. Não, total. Até aqui, por exemplo, em Floripa, quando o Guga ganhou o Roland Garros a primeira vez, cara, explodiu de gente jogando tênis. E imagina como é mais fácil encontrar alguém que vai ter talento. Cara, o cara tem que ter talento e ele tem que ser ensinado, né? Ter repetição. Eu morei 3 anos e meio na Austrália e lá a natação é muito forte. Então os caras estão nadando no mar, fazendo o triatlon, kids. Cara, é isso aí, 5, 6 anos, os caras já estão no mar nadando. E lá tinha muito indiano. Então, pô, os indianos é o cricket, o esporte Uhum. deles. Então, os caras ficam lá no estádio, 80 mil pessoas, é jogo de 5, 6 horas. E, cara, pro cara joga a bolinha, o outro rebate, daí pá. Cara, o negócio é um esporte que, se a gente for ver, eu vou dizer assim, cara, coisa chata, velho. É, co- é como os americanos vêm aqui e falam, pô, no futebol não acontece nada, vocês ficam 1 hora e meia assistindo um negócio que não acontece nada. É muito cultural, né? Então a gente tem os nossos ídolos, tem as nossas vontades ou as ambições de talvez fazer disso uma profissão. Então na trilha hoje no Brasil a gente não tem ninguém que fala assim, cara, eu vou ser trail runner para conseguir melhorar a minha vida. Cara, isso não vai Uhum. acontecer. Então hoje é muito esporte, é muito hobby ainda no Brasil, né? Mesmo os melhores do Brasil ainda é muito hobby. Uhum. Eu acho que é isso, mas a gente tá no caminho, né? Mas, querendo ou não, essas outras mudanças mais sistêmicas, né? Que às vezes não depende muito da gente, né? Mas a gente pode fazer alguns movimentos, né? Eu acho que isso nosso aqui de estar tornando esse conhecimento mais público, né? E falando sobre isso já é, né? Um passo nessa direção, assim. Com Já certeza, vai com certeza. trabalhando, né? Para isso, assim, também. É. Mas, realmente, se a gente tiver mais esses incentivos desde da escola, né? Pô, a gente podia estar treinando aí na escola, né, cara? Imagina se a gente tivesse desde os... Que seja 10 anos de idade ali, com essa mentalidade já de um atleta mesmo, assim, né? Fica muito mais fácil da gente conseguir ter esses resultados, né? Então, essa é uma das coisas, eu acho que com certeza contribuiria muito para a gente estar mais na frente. Não sei como é que é essa questão nos outros países, né, da América do Sul aqui, né, porque o sul-americano, né, era só É, daqui, né, é. e eu não sei como é que é isso, eles têm esses incentivos nas escolas, assim, mas eu acho que esses outros fatores, né, que a gente falou, tanto dos investimentos aí no mercado, né, os mercados mais maduros e os terrenos também, né, as pessoas, tipo, pô, lá no Peru a galera treina, às vezes, tipo, né, tem cidades aí 4.000 metros de altitude, É. então é um negócio muito diferente, assim, né, e a gente aqui não tem acesso a isso, né. Tem mais Não, algum, com certeza. tem mais alguma coisa que tu queria falar sobre esse assunto aí, antes da gente passar para o nosso próximo quadro? Não, acho que já podemos ir para o bloco 2. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro FeedZone. A FeedZone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas inclusive que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na FeedZone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TrailTropical10. O código é TrailTropical10 para 10% de desconto em todo o site. Nosso próximo quadro, então, a nossa ideia aqui é sempre de trazer esses elementos e mesclar a ciência com conhecimento prático, assim, né? Então a gente sabe que as duas coisas elas podem caminhar juntas para a gente conseguir ter melhores resultados, né? Se a gente abre mão de saber o que está acontecendo na ciência e se atém simplesmente ao que a gente vê de maneira prática, né, acontecendo, assim, acho que a gente fica aquém do que a gente poderia estar, assim, né? A gente se limita e também se a gente fica só olhando para a ciência sem olhar isso na prática como funciona,
também a gente às vezes não vai conseguir os melhores resultados que a gente pode, né? Então a nossa ideia é justamente trazer a ciência aqui e pensar em como que isso consegue se aplicar na prática, né? E a gente o estudo, né, dessa semana aqui foi um estudo que investigou, né, quais são os elementos aí que mais limitam o nosso desempenho nas corridas, assim, né? Então, tu que trouxe esse estudo aí pra gente, dá um resumo, talvez, desse estudo aí pra gente trocar uma ideia sobre ele. Boa. Na verdade, eu trouxe um estudo aqui que eu achei bem legal. Ele foi feito para corredores, atletas que correm provas de 100 quilômetros ou acima disso, até ultra maratonas de montanha, né? E eu achei bem interessante o artigo porque ele trouxe uma questão de é, não trouxe uma questão de melhorar a sua performance, e sim uma questão do o que está limitando a sua performance. Isso é uma coisa muito legal que o Guilherme sempre fala sobre isso, o Guilherme D'Agostini, ele sempre fala sobre isso. Por que que você, se você fez a prova em 30 minutos, por que que você não fez em 29 e 30? O que que limitou você a não conseguir tirar mais 30 segundos? E é muito interessante porque se você ouve ele falar, parece, pô, cara pessimista, né? Pô, foi super bem, mas é uma questão de, se você sabe o que está limitando o seu desempenho, você consegue treinar aquilo. E você treinando aquilo, você vai conseguir um resultado melhor. E achei bem interessante, então, essa proposta do estudo. E eles trouxeram basicamente que eles até fizeram uma pesquisa lá em rede social mesmo, e eles perguntaram para os entrevistados deles, enfim, ali na rede social, o que estava limitando, o que eles acreditavam que estava limitando o desempenho. E aí eles fizeram lá a pergunta de, é velocidade, é desgaste muscular, ou é uma questão de gastrointestinal, que eu não consigo mais comer e tal. E eles viram que a maior resposta foi realmente desgaste muscular. E aí a gente começa a se perguntar, né? Ó, se você, as pessoas que estão ouvindo aqui esse podcast, na última prova de trilha, que não precisa ser de 100 quilômetros, qualquer distância que seja, o que, que limitou o seu desempenho? Se foi uma questão gastrointestinal, se for uma questão de falta de velocidade, uma questão muscular. E eu fiz essa mesma pergunta no meu Instagram, nos meus stories. E eu tive as porcentagens de respostas foi muito parecida com o estudo, porque a maioria das pessoas fala a mesma coisa, cara, é desgaste muscular. Chega lá no final, é a minha perna que não aguenta mais. É ali na perna que começa a falhar. É claro que vai ter gente que vai correr provas mais curtas, que vai falar assim, não, para mim falta o cardio, mas aí você está falando de uma prova um pouco mais curta. Eu costumo separar a parte central e a parte periférica. Então, quando você fala a parte central, cara, é falta de ar. Estou ofegante, não estou mais conseguindo porque eu não tenho coração, não tenho pulmão. As pessoas falam, cara, não estou conseguindo mais. Só que isso vai ser mais em provas curtas. Quando você vai para provas longas, você corre muito longe do máximo. Então a parte central ela está muito tranquila, só que o músculo ele vai desgastando, né? Cada vez que você vai correndo, a gente faz uma ação excêntrica, essa ação excêntrica gera uma microlesão e a microlesão ela tira força e potência. Claro que se você fizer aí 5, 10 quilômetros, não vai ser muito relevante. Mas quando você coloca isso por 50, 70, 80, 100 quilômetros, cara, isso começa a ser muito relevante. Então, os autores trouxeram essa proposta, fizeram essas perguntas e no final eles deram algumas sugestões do que fazer para diminuir essa questão de limitação através do desgaste, seja desgaste muscular ou seja de problemas gastrointestinais. Mas aí tentei trazer um geral para daí a gente agora discutir as coisas mais específicas aí. E como que tu classificaria, por exemplo, um desgaste que não necessariamente é algo que veio de um endurance, assim, né? De um desgaste pelo tempo, assim, mas que tu também não classificaria como esse desgaste central, que é dessa ofegância, assim, né? De não conseguir respirar mais, assim, né? De sentir que o corpo tá precisando respirar mais do que tu tá conseguindo. Por exemplo, quando tu tá fazendo um treino que seja talvez intervalado ou algum tiro, alguma coisa assim, muitas vezes a sensação que dá, ela não necessariamente é daquela falta de ar, assim, né, que tu precisa parar para respirar, mas que tu está sentindo queimando mesmo a musculatura, assim, né? Então, como que tu classificaria talvez essa queimação aí que a gente sente mesmo em períodos mais curtos de treinamento, mas que não é aquela falta de ar, assim? Boa. Isso aí, na verdade, ele é um acúmulo de metabólitos, que muito tempo a gente falou sobre o lactato, né? É o ácido lático, lactato. Na verdade, o que mais traz essa sensação de fadiga, de queimação, na verdade, é mais hidrogênio até. O lactato ele é mais fácil de identificar nas pesquisas. Mas são os subprodutos
a partir do momento que a gente começa a fazer, eu vou tentar entrar numa parte que ela é técnica, mas vou tentar não ser tão chato assim. Quando a gente vai correndo, a gente gera energia. E um pouco desse gerar energia sobra alguns subprodutos. Esses subprodutos vão lá para a corrente sanguínea e eles vão ser reaproveitados e vai se gerar energia novamente com eles. Só que você está fazendo uma intensidade tão grande que não dá tempo de você pegar aquele subproduto e gerar energia de novo. Começa a acumular demais. E esse acúmulo, ele gera desgaste, ele gera desconforto, ele desequilibra o pH. Então a gente começa a sentir um pouco de uma coceirinha, uma queimação. Na verdade, isso é acúmulo de subprodutos. Então você vai entrar em fadiga porque vai ter um desequilíbrio de pH. Então provavelmente isso que você está fazendo vai acontecer nesses momentos. Geralmente isso acontece quando a gente está fazendo treinos intervalados extensivos de 2, 3, 4 quilômetros. Então, porque você tem um intervalo muito curto e esses treinos eles são justamente para isso, para forçar o seu corpo a lidar melhor com aquela situação. E aí você vai mudar os seus limiares e a partir daquele momento que o seu corpo se adaptar, você vai conseguir sustentar melhor a sua velocidade em distâncias maiores. Por exemplo, eu estou treinando uma prova de meia maratona agora, que eu vou fazer agora no domingo. Eu cheguei a fazer um treino intervalado de 3 repetições de 6 quilômetros. Cara, assim, eu queria morrer, velho, não aguentava mais. Mas é isso, porque daí também tem a questão de mental, né, psicológica, de, cara, eu quero parar, isso aqui tá muito desconfortável, tá desagradável. Então, mas é parte do processo que eu sempre falo que quando a gente treina o corpo, a cabeça ela acaba sendo treinada junto, porque você vai aprendendo a lidar com aquele desconforto. E até tem uns estudos sobre isso, mas acho que deixamos isso para depois para não estender aqui. É muito legal, sem querer fugir muito do tema desse estudo em si, né? Mas isso que tu trouxe, assim, né? De que quando a gente vai fazendo o esforço, o nosso cérebro vai aprendendo a fazer aquele movimento, né? Eu acho que isso é uma das coisas, é um assunto que eu tava pensando justamente essa semana, né? E quem sabe a gente pode realmente fazer num próximo podcast conversar mais sobre isso. Mas muitas vezes a gente tende a dissociar, né? O nosso corpo, nosso sistema músculo-esquelético da nossa cabeça, né? Só que, cara, tipo, isso é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Porque não tem como a gente separar essas duas coisas, assim, né? Elas estão ali conectadas literalmente, assim, né? Então, assim, se a gente dissocia isso, a gente tá só perdendo, né? E a gente vai perder tanto, talvez, em performance, como também perde de entender o que tá acontecendo ali exatamente, né? E eu acho que quando a gente treina e quando a gente treina fazendo força, talvez, quando o nosso corpo tá querendo dizer pra gente parar, assim, né? A gente tá literalmente treinando como que o nosso cérebro vai entender aquele estímulo da dor e do que ele tá sentindo e como que ele vai responder aquilo, assim, né? Então, cara, não tem muito como a gente conseguir treinar o nosso corpo para conseguir correr em velocidades, talvez, na velocidade que a gente quiser, né? Por muito tempo, sem a gente fazer aquilo no treino, né? É muito difícil a gente conseguir fazer na prova uma coisa que a gente não conseguiu treinar antes, assim, né? Então, toda vez que a gente tá dando aquele estímulo no treino, de sentindo dor, querendo parar, mas não parando, a gente tá, de fato, ensinando o nosso cérebro a conseguir aguentar aquilo, né? Então, essa resiliência mental, a gente tende a pensar que, tem pessoas que têm uma resiliência mental muito forte, que aí elas conseguem, elas nasceram com isso, então as pessoas conseguem aguentar, sofrer ali e continuar. Só que, cara, isso é algo muito treinável, assim, né? Isso é algo tão treinável quanto, de fato, a quantidade de força que os nossos músculos estão fazendo, assim, né? O quanto que o nosso cérebro consegue aguentar, né? Eu acho que essa dissociação a gente não precisa fazer, né? É o nosso corpo que está conseguindo tolerar aquela força. O nosso corpo, ponto final, assim, né? Nosso cérebro e nosso sistema musculoesquelético juntos, assim, né? Boa. E é muito interessante porque até tem um livro que traz um pouquinho sobre isso. Eu não li a pesquisa, mas dentro do livro ele explicava a pesquisa. E ele falava que eles entrevistaram dois grupos, um de atletas, de ultramaratonistas, e um de pessoas que não correm. Eu vou chamar como pessoas normais. E pediram para elas colocar a mão dentro de um balde de gelo, com água congelante, assim. Então, os dois grupos colocaram a mão ali, um grupo tirou a mão antes, porque a ideia era, cara, sustenta o máximo possível. Então, o grupo tirou antes, e a cada X período de tempo, acho que era 30 segundos, ele ia perguntando, dá uma nota de 0 a 10 no nível de desconforto. E eles viram que o grupo de ultramaratonistas aguentou mais tempo e dava uma nota menor, ou seja, estava sofrendo menos. Ou seja, é um grupo que já aprendeu a sofrer, né? Então, e se você for ver olha como isso é importante, se você for pesquisar sobre fatores determinantes do desempenho em provas acima de 100 quilômetros,
Fatores fisiológicos como o VO2 máximo, o limiar, eles perdem muita importância e muitos estudos não conseguem encontrar nenhum fator fisiológico que explique desempenho em provas acima de 100 km. Então, se tem uma conversa muito forte, uma tendência a se acreditar isso, de que fatores mentais, psicológicos são realmente muito importantes nessas provas. Mas isso é uma coisa que você estuda também, né? Que você trabalha ali na sua clínica. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que diariamente, assim, eu acho que não existe um dia na minha clínica que eu não precisei explicar para um paciente, né, que a dor que a gente sente, ela não necessariamente ela tá de acordo com o nível de lesão que a gente tem, assim, né? Então, É isso é algo que verdade, cara. o nosso cérebro ele é muito bom em alguns aspectos, assim, né, para conseguir fazer com que a gente às vezes não sinta dor quanto deveria, assim, mas muitas vezes ele acaba mandando sinais de dor para, né, para situações que não precisaria estar sentindo, ou então ela nunca tá, é muito difícil a gente estar totalmente equilibrado, assim, né, o quanto que a gente está sentindo dor com o nível da nossa lesão, assim, né, então muitas vezes a gente está sentindo uma dor que não tem mais nenhuma lesão ali, só que o cérebro ficou tanto tempo sentindo aquela dor ali que ele ficou preso naquele padrão, assim, né, então a gente precisa ir inserindo movimentos, assim, né, para ir, cada movimento que a gente faz, a gente está melhorando a propriocepção, a maneira com que o teu cérebro está enxergando, né, aquela região ali, neurologicamente, assim, né? Então, quando a gente dá estímulos, né, para aquela região, por isso que quando alguém vai fazer uma fisioterapia, ele precisa fazer aquele movimento aos poucos, assim, né? Quando a gente está sentindo alguma dor crônica, a gente tem que inserir movimento, por mais que possa parecer que é a última coisa que a gente quer fazer naquele momento, né? É mexer uma região que está doendo, assim, né? Mas esse é justamente o que a gente precisa fazer para ensinando para o cérebro que, ó, talvez aquilo ali não tá tão ruim quanto tu lembrava que tava. E aí a gente vai mexendo aquilo ali e vai tentando ajustar um pouco esse nível de dor com o nível da lesão, assim, né? Pra gente conseguir sair desses quadros de dor crônica, assim, né? Boa, que massa, não sabia disso. Será que isso dá para treinar isso? Porque eu fiquei pensando se não é isso que eu sinto quando eu tenho que ir no dentista, cara, que talvez nem tá doendo assim, mas 2 semanas antes eu tô sofrendo, putz, tem que ir no dentista, cara, e já começa a sofrer, e chega lá, o cara encostou, eu já sinto dor, cara, já saio pulando. Será que isso não é treinável para eu sentir menos dor? Cara, pode ser. Provavelmente está com uma sensibilização central aí muito elevada, assim. Qualquer estímulo tá sendo lesivo, né? Tá sendo um Uhum. estímulo lesivo, né? Isso é o que a gente chama do limiar de dor, né? O nosso limiar de dor ele pode estar muito alto, né? Quando a gente consegue tolerar vários estímulos, assim, ou o limiar de dor ele pode estar lá embaixo. E aí quando a gente fica nervoso, ansioso com alguma coisa, geralmente nosso Hum, limiar de dor ele baixa. E aí qualquer estímulo ele se torna lesivo, assim, né? E em alguns aspectos, né, isso é um meio que um mecanismo, né, protetivo do nosso corpo, né? Em alguns aspectos isso faz sentido a gente ter, mas para outros não, ele não é muito útil, assim, né? Então acaba que para ir no dentista, talvez não o nosso corpo não se adaptou ainda a esse a esse tipo de tarefa. boa, mas se você descobrir alguma forma, me avisa, cara, que Tá, eu não, sofro pode deixar. demais. Mas voltando aí para o nosso estudo, então, quais foram aí as conclusões, talvez que eles chegaram aí, quais são os mecanismos, talvez mais fisiológicos, quais foram aí as conclusões que eles chegaram dos fatores que acabam limitando aí a nossa performance? Eles falaram muito sobre essa questão de desgaste muscular e de fatores gastrointestinais. Eles colocam ali também como economia de corrida, que é uma coisa que a gente já traz como um dos fatores determinantes do desempenho, mas então, tentando trazer de uma maneira mais empacotada, não foi exatamente isso que eles falaram, eu tenho a minha interpretação também, mas eu traria como uma questão de, para evitar desgaste muscular, teria principalmente alto volume de treino, uma coisa muito interessante, porque se você for pensar, tem até eu sempre vou trazer isso, mas tem até uma pesquisa que traz, mediram a força dos caras antes da prova, os caras fizeram uma prova de ultramaratona, de trilha, e mediram a força de novo logo depois. Terminou a prova, mediram de novo. E eles viram que os caras que chegaram melhor conseguiram fazer mais força no final, em relação a eles mesmos, né, no começo. Perderam menos força em relação a eles mesmos. Então você vê que a força é muito importante, porque se você conseguir sustentar melhor a força que você tem, você continua correndo até o final. Aí você vai falar assim, pô, Alex, mas isso é óbvio, né? Não, eu sei que é óbvio, mas então por que a maioria das pessoas não faz treino de força? Isso é tão óbvio assim. Então não é tão óbvio assim. Então esse treino de força é uma coisa muito importante, o alto volume de corrida é uma coisa muito importante, e uma coisa que eles trouxeram no estudo, que eu acho que pouca gente faz, é o treino de efeito protetor, que é o treino em downhill. Ou seja,
A gente pensa assim, pô, tem que sofrer, né? Tem que ser morro acima, tem que acelerar morro acima. Na verdade, às vezes, você fazer umas repetições fortes morro abaixo vai fazer com que você, quando a gente pisa, quando você está correndo, a gente pisa no chão, eu acho que eu falei isso antes já, tem uma ação excêntrica, essa ação excêntrica gera uma microlesão gera um efeito protetor, porque ela vai se fortalecer. É o que acontece quando a gente faz um agachamento, quando a gente abaixa, está fazendo uma ação excêntrica, causando uma microlesão. Sabe quando o instrutor da academia fala assim, desce mais devagar. Por quê? Porque ele quer que você fique mais tempo em ação excêntrica para gerar mais microlesão, porque a microlesão gera hipertrofia. Então, é isso que ele faz na academia. No nosso caso aqui, o que a gente quer é forçar essa microlesão de maneira extremamente específica. Como? Correndo morro abaixo muito rápido. E isso pode ser feito, se for feito, é melhor que seja feito em ou estrada de terra ou asfalto, nesse caso, mesmo que seja corredor de trilha. Porque na trilha, como tem uma questão técnica, a gente acaba tendo que segurar um pouquinho a velocidade. Então, fazer essas repetições, e pode ser curtas, cara, 200 metros, 100 metros, repetições fortes morro abaixo, ela vai acabar forçando essa ação excêntrica, que vai gerar uma proteção. Só que, só trazendo isso, é preciso tomar muito cuidado, porque isso pode ser lesivo se a pessoa não está preparada a fazer isso. Nem dá para fazer toda semana, não dá para fazer o ano inteiro, tem alguns momentos específicos, perto da prova, 30 e 21 dias antes, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então tem que ser uma coisa muito mais cuidadosa, mas treino de efeito protetor pode ser realmente muito importante. E também eles falam muito sobre o treinamento gastrointestinal, que é uma coisa que a gente faz pouco também, que é você simplesmente treinar o que você vai comer, porque às vezes a pessoa vai no treino, pensa, no treino não vou comer tanto, na prova eu como mais, só que deixa na prova, ela abandona por diarreia, por vômito, então, e já está muito bem, a gente pode falar que está comprovado. Tá? A gente hoje acredita que você consegue treinar o seu gasto intestinal. Então, se hoje você consegue consumir 30 gramas por hora, se você começar a treinar 35, você vai para 35, depois para 40, depois 45. Agora, se você sair de 30 para 70, vai dar problema. Então, você pode ir treinando para ir aumentando. Isso tem que ser feito em treino e, obviamente, com a orientação de um nutricionista. Né? Isso é muito interessante também, porque o pessoal que escuta aí, né, o Treino Tropical sabe que eu cito bastante o David Roach, né, que é o cara lá do Swap Podcast, né, que ele ganhou a Javelina 100 agora e bateu recorde no Leadville esse ano também. E uma das coisas que ele atribui o sucesso dele foi justamente a conseguir colocar mais gramas de Boa. carboidrato, né, por hora. E, cara, assim, o que ele fez agora nesse último do Javelina, ele, segundo, né, o que ele trouxe, ele estava consumindo entre 130 e 150 gramas de carboidrato por hora Caramba. durante as 15 horas da prova, assim, né? Não, 15 ou 12, alguma coisa assim, não lembro agora de cabeça. Mas ele consumiu essa quantidade aí, claro, entre a bebida, né? Ele estava bebendo uma parte e consumindo alguns géis Uhum. também. Mas ele fala, né, que ele só conseguiu chegar nisso por causa do treinamento também que ele fez. E, inclusive, ele falou que ele é da vanguarda, no caso, nesse método de treinamento, assim, que ele usou o mesmo método que os competidores de... Como é que fala? Eles falam em inglês, em português eu não sei se tem uma palavra, mas é uma competição de comer hot dog, né? Que eles têm Sim, bastante nos Estados aham. Unidos. E Sim, aí sim. ele usou essa mesma estratégia de treinamento que os competidores lá de comer hot dog usam, ele usou para treinar o estômago, o intestino dele aí para conseguir comer mais, né, enquanto estava na corrida, assim, né? Então ele usou esses mesmos mecanismos, né, que é basicamente de tentar dilatar o estômago, assim, tomando muita água, assim. Então tem vários treinamentos aí que ele trouxe, mas enfim, não sei se a gente precisa necessariamente, né, tá chegando nesse Uhum. ponto aí. O cara é um É. atleta de elite, assim, mas só o fato de realmente estar comendo mais durante o treino, assim, né, se a gente não vai conseguir estar consumindo a mesma comida da prova, assim, né, seja, né, qualquer outra coisa, assim, né, que a gente vai conseguir pelo menos estar treinando o nosso corpo para conseguir estar ingerindo, né, esses carboidratos aí enquanto a gente está correndo. Eu acho que isso vai ajudando a ele conseguir, ao nosso corpo conseguir tolerar isso melhor, né? Mas realmente, hoje em dia a gente sabe que isso é muito treinável, né? Então não tem muito aquilo de, eu não consigo comer. Claro, tem algumas pessoas que vão ter algum problema realmente, assim, né? Mas se você não tem nenhum problema, se você é saudável e consegue, durante o restante do seu dia, comer praticamente de tudo, né? Você consegue treinar para você conseguir consumir mais os carboidratos, e aí provavelmente isso aí também vai ajudar na melhora da performance. Com certeza. Aquele estudo que ficou bem famoso aí de 120 gramas de carboidrato, e por que que ele sugere que a gente coma 120 gramas de carboidrato?
que em comparação com 60 gramas e 90 gramas, o desgaste muscular foi menor. Então ele está querendo dizer que comer mais carboidrato vai desgastar menos o seu músculo. Então, só que tem outros estudos que já testaram, que mostraram assim, beleza, isso faz sentido, quanto mais carboidrato melhor. Mas aí eles entrevistaram os caras e viram que a galera não está conseguindo colocar 60 gramas de carboidrato. Então, como é que você vai sugerir 120 se a pessoa não está conseguindo 60? Então tem que ir aos pouquinhos mesmo, né? E outra coisa que tu trouxe ali sobre o treino de força também, né? Eu acho que é muito interessante e a maneira que você faz o treino de força também é diferente, assim, né? Porque por muito tempo, assim, né? Quando eu já estava correndo e eu ia treinar numa academia, seja na academia do condomínio ou nessas academias maiores, assim, que às vezes não tem aquele acompanhamento, você não tem o acompanhamento de um personal na hora, muitas vezes o cara que está fazendo o treinamento para ti, ele não sabe, ou às vezes ele não entende quais são as necessidades específicas que você tem, né, para estar correndo e para estar correndo morro acima e morro abaixo, assim, né? Então, muitas vezes o exercício que você está fazendo, ele pode ser também bem mais eficiente para te preparar para aquilo, assim, né? Eu lembro quando eu comecei numa academia, eu tava com um problema no joelho, quando eu treinava só no asfalto ainda, e aí eu tava fazendo um exercício que era um agachamento, né? Que o joelho ele passava da linha do dedão do pé, assim, né? E aí eu queria fazer aquilo ali porque qualquer movimento, qualquer degrau que a gente vai descer, né, e na trilha muito mais do que isso, assim, né, o nosso joelho ele sempre passa da linha do dedão do pé, né, e aí faz sentido a gente conseguir treinar isso na academia, né, mas tem muita gente que acha que a gente está colocando nosso joelho em risco quando a gente faz isso, assim, né, então eu acho que esse tipo de exercício, assim, principalmente, né, que nem você falou da fase, né, concêntrico e excêntrico, assim, esse tipo de exercício excêntrico principalmente, assim, que a gente vai explorando a amplitude do movimento que a gente vai precisar na corrida, é muito importante a gente fazer. Então é interessante sempre que for fazer um treino de força, tentar pelo menos munir a pessoa que vai fazer o seu treino do que você precisa, assim, né? Então falar quais são as necessidades do esporte, né, que você pratica, porque daí em cima disso fica mais fácil dele conseguir montar um plano ali de exercícios que vai ser mais eficiente para o que você está precisando de fato, assim, né? Então esse tipo de treino de força específico, principalmente exercícios focados, né, na parte mais excêntrica, ela ajuda muito a gente conseguir não desgastar tanto nessa parte muscular aí mais pra frente nas provas, né? Não, com certeza. Às vezes o pessoal pensa só, não, eu vou pra academia, então resolve, independente do que eu faço lá. E na verdade não, né? Às vezes você pode estar fazendo um treino e tá te atrapalhando, inclusive. Então, Uhum. realmente é muito interessante tomar cuidado com isso, que pode te machucar ou até pode te deixar cansado e aumentar o seu peso corporal, que não é uma coisa positiva na corrida. Bom, Alex, nosso próximo quadro, então, é o nosso quadro de perguntas da comunidade aí, que para os próximos episódios aí, se você tem alguma pergunta, né, e quiser mandar pra gente, pode mandar lá no Instagram do Treino Tropical, que aí a gente tenta responder aqui ao vivo. Mas para a pergunta que a gente tem para esse primeiro, então, a pergunta é a seguinte: eu tenho treinado para provas de montanha e me sinto mais forte nas subidas, com mais capacidade aeróbica, mas eu sinto que eu não consigo ficar mais rápido. Apesar de continuar treinando, sinto que concluo as provas sempre em um tempo similar. O que pode estar faltando para sair desse platô? Então, o que eu entendi é que a pessoa ela tem ficado mais forte na subida, mas quer ficar mais rápido, assim, né? E sente que não está conseguindo evoluir isso aí. O que tu responderia aí para essa pessoa? Depende muito do tipo de prova que ela está falando, né? Porque se você, por exemplo, assim, a gente sempre fala sobre os fatores determinantes do desempenho. E se você for pensar em fator determinante da subida, ali a gente tem VO2 máximo e força, principalmente força de panturrilha, de quadríceps, de glúteo e peso corporal. Se a gente for pensar, força e peso corporal tem uma relação muito próxima, porque a força ela é relativa por peso. Então, se você pesa 100 quilos e consegue levantar 100 quilos, você tem uma relação 1 para 1. Se você, a partir de agora, pesa 100 quilos, mas consegue levantar 200 quilos, essa relação muda, vai ficar mais fácil. Assim como se você continua pesando, levantando 100 quilos, mas passa a pesar 50 quilos, essa relação também muda. Então, em ambos os casos, você vai ficar mais forte, independente se a sua força muda ou não, porque essa relação vai mudar. Então, o fato de dessa pessoa estar subindo melhor quer dizer que ela provavelmente teve uma melhora de relação força e peso corporal.
Mas também tem a questão de VO2 máximo. O VO2 máximo é muito importante para te fazer subir melhor, porque se você tiver um consumo de oxigênio maior, você consegue produzir mais energia e vai te fazer subir melhor. No plano, os fatores determinantes são um pouquinho diferentes. Então, ali a gente também tem uma questão de economia de corrida, de limiar anaeróbio. Então, teria que entender exatamente qual setor que ela não está desempenhando bem. Eu tava conversando aqui, inclusive com a Maíra, hoje, inclusive, e ela falou assim, não, eu senti que eu estou descendo muito melhor. A gente comparou ali umas descidas dela e viu, nossa, realmente, estou descendo muito melhor. Então, olha só, ela não necessariamente melhorou a subida dela, porque ela já subia muito bem, mas ela está descendo melhor, ou seja, ela está desempenhando muito bem, é muito melhor no final. Então, no trail, quando a gente pensa, eu sempre gosto de pensar em três setores. A subida, porque aí os fatores determinantes são uns, o plano são outros, que eu acabei de falar, e ainda tem a descida, que o fator determinante é tanto a força, mas tem uma questão lá de coragem, de acuidade visual, são coisas que elas não são nem, digamos assim, físicas, é mais psicológica, de você ter coragem de se jogar, de você conseguir enxergar. Eu tenho um atleta lá de São Lourenço, do ladinho de Passa Quatro ali, que ele corria de óculos, embaçava, e ele é um atleta muito bom, o Rafa. Ele embaçava e ele não conseguia descer tão bem. E aí ele fez a cirurgia, agora ele não usa mais óculos. Cara, a descida dele mudou completamente, sem mudar nada fisicamente. Por quê? Porque ele começou a enxergar melhor. Então, tem essa questão, né? O resultado final, ele é a soma do como você sobe, como você desce e como você corre no plano. Talvez essa pessoa melhorou na subida, mas não melhorou nos outros setores. E aí acaba não tendo um desempenho melhor no final. Então, eu penderia a ver por esses lados, uma questão técnica também, né? E levando em conta isso, assim, né, digamos que ele tá de fato melhorando na subida, mas, assim, no plano, na descida você já falou, né, que é mais essa questão, às vezes, psicológica ali mesmo, assim, né, mas Uhum. sobra o plano ali, né, o que tu acha que talvez pode estar faltando para impedir com que essa pessoa consiga melhorar no plano, ou talvez quais são os elementos que tu leva mais em conta com um atleta teu, se tu vê que realmente essa é uma das fases ali da corrida que ele não tá evoluindo. Boa. Eu faço dois testes com os meus atletas, que é de 1 e de 5 quilômetros, porque aí eu vejo se esse atleta, e daí eu comparo com valores de referência e vejo se esse atleta está com déficit de velocidade ou de resistência. Se o déficit é de velocidade, eu faço muitos treinos de velocidade com esse cara, de VO2 máximo, então, que também acabaria beneficiando muito para a subida. Se esse atleta tem um déficit de resistência, e essa resistência que eu falo é resistência de velocidade, ele está perdendo muita velocidade do 1 para os 5 quilômetros. Então a gente tem que melhorar os 5 quilômetros dele, não o 1 quilômetro dele. E aí então a gente vai fazer treinos intervalados mais longos, que é aqueles treinos que a gente conversou antes aqui que eu te falei, que é aqueles que vai formigar a perna, que vai sentir um desconforto ali, que é exatamente o meu caso. Eu estava perdendo 19% de velocidade do 1 para os 5 quilômetros. E o valor de referência é 12 a 15. Ou seja, eu estou perdendo a velocidade demais, eu não estou usando bem a velocidade que eu tenho. Então eu preciso melhorar a minha sustentação de velocidade, não necessariamente a minha velocidade. Então olha só que loucura. Eu não vou melhorar a minha velocidade, eu vou sustentar ela melhor e no final vou ficar mais rápido, porque a minha prova não é de 1 quilômetro, é uma prova longa sempre, né? Então teria que entender se esse atleta está precisando melhorar mais velocidade ou se esse atleta está precisando melhorar mais a sustentação de velocidade. Se for velocidade, cara, treinos intervalados curtos. É, repetições de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos no máximo, eu não passo disso. Quando você vai falar em sustentação de velocidade, a gente está falando em repetição de 6, 8, 10, 15, 20, 25 minutos. Então aí só tem que encontrar os ritmos corretos, né? Que aí cada atleta vai ter que encontrar o seu com o seu treinador. E a partir disso você pode determinar uma estratégia melhor. Mas, por exemplo, a Maíra foi uma pessoa que a gente fez isso. A gente melhorou muito a questão de sustentação de velocidade dela e a descida. E ela melhorou muito, absurdamente, assim, o desempenho dela esse ano. Acredito que em função dessas coisas, e ela não melhorou tanto assim na subida, porque ela já era muito boa, né? Isso é interessante, assim, né? Porque realmente atletas de trail, né? E a gente talvez se inclui nisso aqui também. O pessoal que está correndo montanha, geralmente a gente gosta de correr montanha, assim, né? E aí, às vezes fica mais difícil da É, gente conseguir seguir à risca as outras partes do treinamento, né? Que às vezes vão ser mais esses treinos intervalados, um fartlek, assim. Mas acabam que eles são muito importantes, realmente, né? Que nem você falou, para a gente conseguir manter aquela velocidade por mais tempo, assim, né? Porque geralmente as provas que a gente faz, né? E a gente que gosta de correr também distâncias às vezes mais longas, assim, geralmente as provas elas são
bem mais longas do que a gente faz no treinamento, né? Então, sei lá, a última que eu fiz ali foram 55 quilômetros, assim, né? O máximo que eu fiz treinando para aquilo foi 30 e poucos, assim. Então, claro que eu também eu tive, né, a questão do tornozelo que limitou um pouco disso, mas o máximo ia ser isso aí, né? Não chegaria a 40, assim, né? E aí acaba que fica muito difícil da gente conseguir simular o que eu vou sentir lá no quilômetro 47, assim, depois de 6 horas de prova, assim, né? E eu acho que essa questão da intensidade, que às vezes acaba faltando, né, nos nossos treinamentos, assim, de montanha, né, de correr rápido mesmo, assim, é uma das coisas que acaba, talvez, limitando de alguma forma isso também, né? Porque se a gente insere, às vezes, velocidade ou intensidade, às vezes até nos treinos mais longos também, ou outras modalidades de treinamento, a gente consegue replicar um pouco daquele tempo, daquele volume todo que a gente precisaria fazer para depois estar chegando naquele ponto, né? Então, às vezes, se eu vou correr ali numa zona tranquila, assim, durante as 6 horas da corrida, 7 horas até chegar no quilômetro 40 e pouco lá, eu consigo simular aquela sensação do quilômetro 40 e pouco, no quilômetro 20 e pouco, se eu coloco mais intensidade, né, nos primeiros 10 quilômetros ou alguma coisa assim, né, eu acho que às vezes utilizar desse recurso da intensidade é uma das coisas que acaba faltando tanto, né, pra gente ganhar essa velocidade, igual tu falou, ganhar a velocidade seja no 1 quilômetro, seja no 5, mas como também pra gente mentalmente, né, entender melhor como é que a gente vai se sentir naquele quilômetro e saber, e aquilo que a gente tava falando lá atrás, né, do nosso cérebro saber, entendendo melhor como que ele vai se sentir nisso, assim, né, não sei o que tu acha Sim. disso, concorda? Se a gente for pensar, imagina que você tem uma velocidade aeróbia máxima de pace 4 e você vai correr num pace 6, o seu esforço vai ser 1. Agora, se você muda a sua velocidade aeróbia máxima para 3,5, correr a 6 vai ficar mais fácil. Então você vai conseguir sustentar por mais tempo. E nós temos um negócio que é chamado de score de perigo, que o nosso cérebro inconscientemente ele vai avaliando quanto tempo falta para terminar a prova para ver se você pode apertar um pouquinho mais ou não, se você pode se poupar um pouquinho mais. Então, tudo isso vai acontecendo, às vezes, até sem a gente pensar, sem a gente parar para pensar por isso. Mas, certamente, se você. Uma coisa que é muito importante, sermos mais rápidos é muito importante. Ter melhor condicionamento é muito importante, porque quando você. Alguém que é rápido no asfalto pode aprender a parte técnica e ser rápido na trilha. Alguém que é lento no asfalto pode aprender a parte técnica, ele não vai ser rápido na trilha. Ele vai precisar de condicionamento. Então, se você olhar os melhores, você até acompanha bem mais do que eu. Mas os melhores do mundo aí na trilha, de ultramaratonas, de 100 milhas, os caras têm 10K para 30 e poucos. Então, são caras muito rápidos. Então, antes da parte técnica vem condicionamento. Se você não for rápido, você não vai conseguir desempenhar bem na trilha. Você pode me falar assim, cara, eu estou lutando contra o corte, eu quero ficar lá atrás, não quero ser rápido. Tudo bem, mas se você voltar àquele exemplo inicial que eu dei, se a sua velocidade aeróbia máxima hoje é 5,5 e você baixar isso para 5, vai te deixar uma corrida muito mais confortável. E concorda comigo que a gente não corre as mesmas provas. O cara que corre uns 50 quilômetros para 6 horas é muito diferente de um cara que corre 50 quilômetros para 10 horas. Nosso corpo ele entende tempo e exposição. Então, se você vai ficar mais tempo em exposição, você vai sofrer mais, você vai correr uma prova diferente. É igual quando compara assim, quando me comparo com o Kipchoge correr uma maratona. Ele faz em 2 horas, eu faço em 3,25. Eu sempre vou falar, cara, ele tem vantagem, ele correu só 2 horas. Se eu tivesse corrido, se eu tivesse corrido só 2 horas, eu teria corrido num pace melhor. Então a gente não corre a mesma prova. Então, o ser mais rápido é realmente muito importante, não para questão de pódio, nada, é só para deixar a sua prova mais confortável mesmo. E como a maioria das pessoas durante a semana já treina em asfalto mesmo, em treinos um pouco mais curtos, cara, aproveita para trabalhar o seu condicionamento, para melhorar o seu condicionamento através de treinos intervalados, vai melhorar VO2, vai melhorar limiar, que vai te deixar numa condição muito melhor para sua prova, mesmo que ela seja uma prova lenta. Isso era uma coisa que a gente estava falando até em off aqui, né, durante a semana também, que esse teu objetivo aí de fazer essa prova de asfalto agora, é uma meia maratona, né, que você vai fazer agora no domingo? Isso, meia maratona. Então, você, né, escolhendo fazer essa meia maratona, eu também no final de dezembro eu vou fazer um 15K, é justamente com esse objetivo aí de tentar me forçar a treinar mais essa velocidade, né, que eu Isso. senti que esse ano, eu senti que faltou, assim, que eu realmente estava conseguindo também correr as provas, né, durante
conseguindo realmente, tipo, desenvolver melhor, né, nas provas, subindo bem, só que sentindo que a velocidade não tava ali onde eu gostaria, né? Então, na corrida em geral, do asfalto, geralmente as pessoas treinam muito, para quem tá treinando, sei lá, quem tá treinando mesmo para fazer uma meia maratona, ele vai no início, né, na parte mais base ali do treinamento, ele vai fazer baixa intensidade, uns volumes talvez mais alto, né, com a intensidade lá embaixo, e se aproximando, né, da prova ali, ele vai inserindo mais intensidade. E eu acho que no trail, às vezes pode fazer sentido também a gente inverter um pouco isso aí, né, no nosso treinamento base, a gente inserir a velocidade para as pernas aprenderem a mexer aí de maneira mais rápida, conseguir sustentar essa velocidade maior, e como nas nossas provas, né, o que é mais específico acaba sendo esse endurance, né, de conseguir segurar mais tempo, talvez faz mais sentido se aproximando mais das nossas provas-alvos, aí a gente colocar daí esse treinamento de intensidade mais baixo, e aí a gente já vai ter aquela velocidade que a gente treinou lá no início, assim, né, então talvez isso pode fazer sentido, é o meu chute aí, que eu estou investindo agora nessa próxima fase de treinamento, tentar ficar o mais rápido possível aí para esses 15 quilômetros, e aí no início do ano que vem aí daí já começar a migrar aí para diminuir um pouco a intensidade, mas tentar manter um pouco daquela velocidade que eu ganhei agora nessa parte mais de treinamento base invertido aí. Não, faz muito sentido. A gente é muito confortável para a gente ficar rodando em trilha, porque é muito gostoso, né? Então a gente acaba fugindo dessa parte mais de treinos intervalados. E eu me inscrevi numa meia maratona justamente pensando nisso. E até se a gente for pensar, eu gosto de fazer essas transições, porque eu penso que, primeiro que eu acho legal competir em provas diferentes, me torna um pouco mais completo do que ficar sempre treinando a mesma coisa. Eu particularmente não gosto, então às vezes eu corro maratona de asfalto, às vezes eu vou para uma outra maratona de trilha, eu vou mudando. Faz muito tempo que eu não treino para uma outra maratona, para uma meia maratona. Então eu decidi fazer isso porque agora é um momento de transição. A minha próxima prova é só no final, longa, eu vou fazer o Ushuaia lá no final de março. E eu pensei, putz, eu queria fazer um período agora com menor volume de treino, porque eu estava treinando pela Mission com volume alto. Então, eu queria fazer um período de treino com menos horas de treino, mas com mais intensidade. E justamente pensando em fazer isso. Porque eu sei que tem na nossa cabeça que, treinamento de base é só ficar rodando leve. Na verdade, não é bem assim. Isso é uma metodologia que saiu lá da pista dos atletas de Olimpíada, de 5 e 10 quilômetros, que faziam altos volumes e depois eles aceleravam. Só que eles correm prova de 28 minutos, 30 minutos. Nós corremos provas de muitas e muitas horas. Então, a base ela é o menos específico, é do menos específico para o mais específico. O que é o mais específico para um corredor de montanha? Muitas horas da montanha em baixa intensidade. Então, e o que é o menos específico? É a alta intensidade por curto período de tempo. Então, faz muito sentido começar ganhando muita velocidade, até porque imagina se daqui 3 meses eu vou fazer um treino de 4 horas, se eu for mais rápido, aquelas 4 horas vão render mais quilômetros. Então, você fazer essa base agora faz muito sentido para depois chegar lá e ser mais específico. Legal. E tu sente confortável aí compartilhando a tua meta pra maratona aí? Pô, domingo tá chegando. Quer jogar isso pro público aí? Ou prefere deixar escondido e ver se vai rolar ou não? Quando é que vai sair o podcast? Semana que vem, vai ser dias depois da tua prova. Tá, então o pessoal já vai saber que isso é erro, não. Na verdade, assim, eu tenho meu tempo, eu não sou um cara rápido, eu sou um cara lento. Eu tenho meu tempo de meia maratona, é 1h37, mas é um tempo de 2018. E eu sei que está bem desatualizado. Eu tenho convicção de que eu vou fazer um tempo melhor do que isso. Eu estou arriscando e vou tentar fazer. O corredor sempre fala, putz, tô com uma dorzinha, tô voltando de uma lesão. Sempre tem, o pior é que eu não tenho desculpa, porque o treinamento encaixou muito bem. Então tem tudo para dar certo. A gente sempre fica com um pouco de receio de falar isso, né? Mas eu vou tentar fazer 1h32, 1h33, algo por aí. Boa, Vai dar um pace de 4h20. 4h25, 4h25, por aí. A projeção que eu fiz é 4h24 de pace, vamos ver. Boa, legal. Cara, eu tava pensando, eu já mudei, na verdade, os meus objetivos aí algumas vezes. Mudou agora, né? Não, quero ser mais rápido. Não, muito pelo contrário, agora que eu não quero, senão depois eu vou me sentir pressionado demais. Mas, não, eu nunca fiz uma prova de 15 quilômetros, então é uma distância esquisita, assim, né? Verdade. Porque, 10 quilômetros aí, eu tô acostumado já, eu sei mais ou menos, eu acho que, 10 quilômetros eu sei que eu consigo fazer ali abaixo de 40, encostando
encostando no 40, assim, né? Saquei 15 quilômetros. O meu melhor tempo na meia maratona foi cravado 1:30. Uhum, Aí, assim, que aí é num pace de 4:15, né? Os uhum. 15 quilômetros eu queria tentar fazer abaixo de 1 hora, que aí seria abaixo de um pace de 4, assim, né? Aham. 13:59 ali Porra, em tem diante, passo, assim, hein? né? Então, esse era o meu objetivo, mas assim, eu fiz uns treinamentos aí essa semana que aí não. Eu acho que é porque tava muito quente aqui no Rio, não sei, mas o meu Aham. mental já não tá muito convicto mais de que eu consigo fazer esse tempo. Seria o sonho, assim, né? Mas eu ainda tenho aí 1 mês e 10 dias aí pra chegar na prova, vamos ver. Boa. Eu acho que assim, vai ser 1 hora e 5, talvez, assim, mas se tudo der certo, se tiver um clima bom, uma chuvinha, porque assim, a prova é dia 31 de dezembro no Rio de Janeiro, né? Putz. Então, assim, o Putz. calor Que vai estar prova é daquele essa? jeito. O nome da prova é Vera Cruz, Corrida de Vera Cruz. Ah, É tipo a São Silvestre do Rio de Janeiro, assim. é uma prova plana? É plano, é no aterro do Flamengo, assim. E começa a que horas? Acho que a largada é às 6 da manhã. Mas assim, Ah, 6 já é da manhã, quente, né? 31 de É quente. dezembro, tá quente demais, Não, é por assim. isso que eu falei, eu acho que tem que largar umas quatro essa aí. Tinha Mas, que ser. eu vou largar um desafio aqui, então. Uns 20 dias antes da prova, faz um teste máximo de 1,5 km e manda pra mim. E aí eu vou chutar qual vai ser o seu resultado de prova. Boa. Mas eu Vou tenho que fazer fazer. no mesmo dia o teste? Não, né? Em dias Não, pode diferentes. ser de dias diferentes. Tá. Aí manda pra mim que eu vou projetar e daí vamos ver se eu acerto o Boa. seu tempo de prova. Aí a gente traz aqui pra ver, mas assim, Boa. essa seria a ideia, mas eu acho que vai ser mais ou menos isso aí. Vamos ver, de acordo com a tua projeção aí, às vezes vai ser aquilo, né? O que tu projetar aí eu vou fazer, que aí acaba que É, a mente acha que consegue boa. fazer aquilo ali e deu. Vou projetar 52 minutos, então. Pô, daí tu perde o teu E- anfitrião aqui, vai ficar sozinho Isso. nesse podcast. E daí vou voltar e depois vou finalizar. Se você não conseguiu, eu vou falar tipo Pablo Marçal, assim, você não conseguiu porque você não quis direito, você não É. acreditou. É bem isso, tá tudo na mente, né? Tudo no Boa, mindset. boa. Cara, nosso penúltimo, na verdade, quadro é o assunto polêmico aí do nosso mundo do endurance, que é assim, a grande parte, né, das ultras, assim, a grande parte das pessoas que estão correndo uma ultra, em algum momento vai ter que fazer aquele power hiking, né, aquela caminhadinha. Uhum. Power hiking nada mais é do que uma caminhada, né, um termo diferente que a gente usa para falar uma caminhada e se sentir um pouco melhor, assim, né. Mas basicamente esse power hiking aí é algo bem comum, assim, nas provas, né, de ultra. E trail também, em geral, né? 30 quilômetros aí, duvido que, né, todo mundo faz um power hike nas provas que sobe É. mais. Uhum. A gente acaba fazendo isso bastante. E aí eu queria, né, ouvir de ti, eu vou dar a minha opinião também. O que tu acha? Faz sentido a gente treinar essa modalidade aí, o power hiking, por exemplo, né? Pegar uma parte mais subida ali, ao invés de correr, talvez tu conseguiria, porque o corpo está mais descansado, mas treinar realmente, caminhar mais rápido, tentar melhorar a tua técnica de power hiking. Tu acha que faz sentido isso? Ou melhor realmente sempre tentar correr nas subidas, assim, que aí vai acabar, né, treinando melhor o corpo? Qual que é o teu parecer aí sobre esse assunto polêmico? Boa. Eu penso que a gente tem que treinar o que vai ser feito em prova. Se você vai fazer isso em prova, precisa ser treinado. Então, acredito que eu particularmente acredito que sim. Isso é uma teoria minha. Eu até não sei a sua opinião, mas para mim sim, a gente tem que treinar isso. E se você for pensar, tem alguns pontos aí. Algumas subidas, você fazer realmente um power hike mesmo assim, ó, forçar, subir caminhando rápido, você vai ter a sua frequência cardíaca lá em cima. Cara, vai exigir bastante. Então não vai deixar de ser intenso. Vai ser intenso e dá para treinar coisas muito boas. Esse é um ponto. O outro ponto é que durante a prova a gente faz um rodízio dos músculos, digamos assim. E a trilha é muito boa por isso, né? Porque a gente não corre no mesmo padrão o tempo inteiro. Então, às vezes, você vai correr um pouco mais de um jeito, um pouco mais do outro. E quando você faz um power hike, você muda o seu padrão. Porque imagina, você vai alongar mais, você vai fazer um padrão totalmente diferente. Então, até para economizar os seus músculos, eu acho muito interessante, porque aí você deixa a parte de corrida onde é mais corrível e onde você precisa fazer o power hike, você manda ver. E aí, obviamente, né, se puder usar bastão, vai te ajudar muito. E aí o pessoal um pouco mais lento, cara, o pessoal mais lento vai caminhar muito. Então, esse pessoal tem que treinar isso. Inclusive, eu já fiz várias vezes com o pessoal da Elite, que eu treino até. Cara, é 40 minutos caminhando na esteira 15%. Vai caminhar, vai treinar. E abre bem a passada, porque isso vai fazer o nosso músculo ficar alongado. E o músculo alongado ele desgasta mais. Então abre bem para desgastar bastante, para você ter
uma adaptação a partir disso. Mas qual que é a sua opinião aí como especialista? Cara, só para eu entender, então, a tua opinião é que durante a prova faz sentido você realmente, Sim. né, usar desse recurso e também faz sentido durante o treinamento você treinar isso, é isso? Isso, exatamente. Até tem um estudo que ele fala sobre a questão, o nosso corpo ele encontra formas de arranjar economia, de economizar as pernas. Então você usar bastão e você caminhar é uma forma de gerar economia de corrida. Então a gente inconscientemente a gente já faz isso. Então, para economizar mesmo o músculo da perna, que é extremamente importante. A gente acabou de falar agora do estudo que mostrou que o desgaste muscular é um dos fatores limitantes. Se você conseguir economizar o seu músculo mudando o padrão, usando o bastão, cara, você provavelmente vai ter algo positivo. Essa é a minha opinião. Cara, a minha opinião é contrária. Na verdade, eu acho que, assim, nos treinamentos, pelo menos, assim, eu sou bem contra caminhar, assim, eu nunca, isso é comigo mesmo, tá? Opinião pessoal, assim, né? Não tô dizendo pra ninguém fazer isso, mas, assim, eu não sou treinador, então eu posso me ater a isso aí, é o que eu faço e essa é a minha opinião. Eu, em qualquer momento, assim, se é possível eu correr, eu vou correr. Se não é, assim, Uhum. fisicamente, né, impossível realmente tu conseguir correr, porque às vezes uma subida ou outra realmente tu vai ter que às vezes usar as mãos até pra, né, pra se impulsionar, ou enfim, vai ser impossível mesmo fisicamente de tu correr, aí realmente caminha. Mas se é possível, assim, se seria mais uma troca pra caminhada por um estímulo, pra ter um estímulo diferente, né, isso tudo que tu falou, pra usar outros músculos, assim, aí eu sempre vou ficar na corrida e vou, tipo, fazendo passinhos curtos, passinhos sempre Uhum. curtos, assim, mas sempre tentando usar aquela capacidade elástica mesmo do músculo, Sim. tentando manter mais ou menos, né, aquela cadência ali de uns 180, mais ou menos, para usar essa capacidade elástica do músculo. E eu sinto que isso de alguma forma, me treina melhor para eu conseguir usar isso depois nas provas, né? Nas provas em si, se eu já estou realmente cansado mesmo, eu vou fazer uma caminhada ou outra, assim, mas aí claro, né, não vou correr o tempo todo assim, mas Uhum. eu vou fazer uma caminhada ou outra, mas durante o treinamento assim, sempre que o meu corpo der conta assim, eu vou estar na corrida assim, tipo, eu não caminho em momento nenhum assim, porque eu sinto que eu tô dando um estímulo ali mais intenso, talvez eu tô dando um estímulo maior do que se eu tivesse na caminhada, assim, né? E aí, claro, eu faço treino de força, né, para conseguir trabalhar essa parte Sim. de glúteo, assim, também, essa outra musculatura, né, que a gente usa também nas subidas, assim, então eu não acho que eu preciso dar aquele estímulo da caminhada, assim, para eu conseguir fazer isso depois durante a prova, assim, né? Então eu acho que dando aquele estímulo de subida no passinho, né, passinho curtinho, mas sempre na corrida, assim, né, diferente da caminhada, eu acho que eu tô dando um estímulo melhor no treinamento e condicionando melhor o corpo, assim, para o que de fato eu vou precisar na corrida, assim, né? Então esse aí, primeiro ponto que a gente discorda, coisa boa, é isso aí. Mas a questão de fazer os passinhos curtinhos, como você falou, realmente é muito eficiente, porque você usa mais da energia elástica, né, do ciclo longo e curto ali. Então, se é para subir, que seja numa cadência alta, não seja passinhos bem curtinhos. Agora, você falou que você não é treinador, mas acho que a maioria das pessoas te conhece como Natan, o host do Trio Tropical. O que que você faz, na verdade, profissionalmente? Puder falar com o pessoal aí. Então, eu sou, na verdade, né, o meu trabalho mesmo é de quiropraxista, né? Eu sou graduado, eu tenho um bacharel em quiropraxia. E eu trabalho todo dia atendendo pacientes, né? Basicamente, a gente trabalha bastante com a coluna, assim, né? Com a parte de reabilitação de coluna, tratamento de hérnia de disco, é o que a gente mais trata. Mas na minha clínica a gente tem também um estúdio que a gente faz treinamento físico, e aí desde reabilitação, como treinamento de performance para atletas também. A gente fica no Rio de Janeiro, então acaba que atende bastante surfista, tem bastante Uhum. corredor, triatleta, assim, que chega lá, ou pessoas, né, que querem realmente uma qualidade de vida melhor, querem fazer um treinamento às vezes diferente da academia, assim, né, daquele ambiente de academia, então a gente tem esse trabalho lá, mas eu acabo vendo pacientes, né, diariamente, o que eu mais faço é trabalhar com a coluna, mas com as demais articulações do corpo também, assim, né, então quando eu não estou aqui gravando podcasts e nem correndo pelas montanhas, eu estou atendendo pacientes. Boa, boa. Mas é legal o pessoal saber, porque aí sabe que também tem conhecimento técnico da área da saúde, né? Isso é importante também. É, Que às vezes a gente faz aqui assim como lá no podcast, na live que eu faço Força para Endurance, lá eu sou o host, né?
Então, muitas vezes eu vou fazer uma pergunta que eu já sei exatamente o que o Guilherme vai responder. Então, fica eu, e é pela função, né, no podcast. Então, é só o pessoal saber que às vezes você faz uma pergunta, mas já tendo conhecimento disso pelo seu conhecimento técnico, né? Isso aí. E eu gosto bastante dessa área também do esporte, né? Eu, inclusive, fiz algumas especializações, uma pós-graduação em fisiologia do exercício também. Então, a ideia é que a gente use esse espaço aí para trocar ideia também sobre esses assuntos também. E uma pós em nutrição clínica esportiva também. Então, eu gosto bastante, me interesso bastante por esses assuntos e, né, além do conhecimento da pós-graduação, eu sempre estou tentando ler artigos científicos, né? E é essa a ideia da gente fazer isso aqui, né? Sempre trazer algum artigo que faça alguma mescla aí dessa parte mais teórica e trazendo para a prática, assim, né? Boa. É isso, vamos para o nosso último bloco. Bora. Bom, vou fazer aqui quando a gente estava conversando sobre a estrutura desse podcast, eu falei para o Natan que tem um podcast que eu ouço, e que no final, o convidado sempre deixa uma espécie de um desafio para quem está ouvindo. E a gente não vai deixar um desafio aqui, a gente vai dar uma sugestão. Como é que a gente está chamando esse quadro aí, Natan? Aplicação prática. Aplicação prática, isso. E geralmente vai ter relação com o que a gente conversou aqui ou em relação ao estudo, né? Então, a minha aplicação prática dessa semana, e até eu tenho um pouquinho de receio de fazer essa já de primeira, porque quem nunca fez tentar fazer um treino de efeito protetor. E esse treino de efeito protetor poderia ser algo como, por exemplo, faz um aquecimento, lá o que você faz, 15, 20 minutos de aquecimento, e depois você faz lá 10 repetições de 1 minuto morro abaixo em asfalto ou em estrada de terra, sendo 2 minutos descansando, caminhando morro acima. A galera fica louca quando eu mando esse treino, porque o descanso é caminhando morro acima. Mas é que, pelo que como eu já fiz muitos desses treinos, eu comecei a entender que descendo 1 minuto, você leva uns 2 para subir. Então você desce 1 minuto correndo forte, sobe 2 caminhando e chega lá em cima e repete isso. Então é um treino que dá aí 45, 50 minutos. Mas eu coloco aqui como muito cuidado, porque, por exemplo, se você tem sobrepeso, isso pode ser um problema. Se você não tem força suficiente, pode ser um problema. E aí você pode falar um pouco mais do que eu até sobre essa questão articular, né, de receber essa carga. Então, e talvez assim, fazer esse treino no momento que não é o adequado, não sei se faz muito sentido. Minha sugestão, faz isso aí umas 3 semanas antes da prova, algo mais ou menos assim, ou 5 semanas, pula 3 semanas e aí você vai para a prova depois do polimento, algo mais ou menos nesse sentido. Mas toma muito cuidado, só faz isso se você realmente está seguro e segura, porque isso pode trazer implicações aí de lesão que aí pode atrapalhar a sua prova, né? O que você tem de recomendação e de cuidado para esse treino? Eu acho que esse momento da descida na corrida é quando, pelo menos, né, os meus pacientes, é quando eles mais relatam que sentem dor no joelho, né, principalmente, assim, né, porque por causa daquilo que eu tava falando antes, assim, né, que é um movimento, uma amplitude de movimento que geralmente quando a gente tá descendo, o nosso joelho ele passa da linha do dedão, e esse é uma amplitude que a gente acaba não usando muito, pelo menos depois que a gente passa da fase da infância, né, a gente nunca mais corre descendo uma ladeira abaixo, assim, né, então acaba que o nosso corpo ele vai desaprendendo e vai não conseguindo mais fazer esse movimento de maneira segura. Então, na corrida, quando as pessoas começam a correr, principalmente na trilha, esse é o movimento, né? A fase da descida é quando as pessoas tendem a sentir dor no joelho, assim também. Então, claro, se você já tá com algum problema ali e tá sentindo que sempre quando tá descendo tá sentindo dor, é interessante fazer aqueles exercícios, né? Que nem a gente comentou antes, para realmente proteger, quanto mais forte tiver os músculos ali do joelho, principalmente na fase excêntrica do movimento, ele vai proteger melhor a articulação ali. Mas também tem um ponto de que muitas vezes a gente sente é normal às vezes sentir um desconforto ou outro assim na corrida enquanto o nosso corpo está aquecendo, às vezes, ou por ser às vezes as primeiras vezes que a gente está fazendo aquele movimento ali, o nosso corpo não lembrava direito como é que fazia, assim, então, e aquilo que a gente falou, que às vezes a dor ela não está diretamente ali associada ao nível de lesão que a gente tem, né? Então às vezes você não tem uma lesão ali, mas está sentindo a dor. E aí uma regra que eu gosto de utilizar, eu sempre passo para os meus pacientes, assim, para quando tá voltando, né, de uma lesão, assim, é a regra dos 5. Então, assim, se você tá correndo e começou a sentir alguma coisa e você tá sentindo aquela dor por mais de 5 minutos, ou até 5 minutos, tá tudo bem. Se passou de 5 minutos enquanto está sentindo aquela dor,
para a corrida ali, encerra o treinamento, tenta, né, buscar alguma ajuda de outra forma e tenta correr de novo outro dia. Ou se a dor é maior do que 5 numa escala de 0 a 10. Então, de 0 não estou sentindo nada, 10 é uma dor insuportável. Se ela for até 5, é tranquilo, vai tolerando. Se ela passou de 5, para também o treinamento naquela hora ali. Então, essa regra dos 5 às vezes ajuda um pouco a gente saber quando continuar correndo, quando está sentindo alguma coisa e quando parar. É uma coisa aí que eu uso com meus pacientes, talvez, né, o pessoal que está ouvindo aí pode utilizar para saber aí quando que a gente deve forçar aquela dorzinha ou não, né? Eu acho que é uma das coisas que ajuda a saber disso, mas eu acho que é um treino muito bom, mas aquilo, sempre escutando, né, o que o nosso corpo está nos falando, para a gente conseguir ir moldando o treinamento em cima disso, né? Massa, essa aí da regra dos 5 minutos eu não conhecia. Essa aí vale um post, hein, para você colocar aí pro pessoal, porque isso é uma coisa que as pessoas não vão lembrar, provavelmente. Se você faz o post, fica lá. É uma coisa que eu vou usar, não tinha isso em mente. É Muito uma bom. boa. Até onde eu lembro, fui eu que inventei, mas pode ser que eu ouvi em algum lugar muitos anos atrás e tô copiando alguém. Então, se alguém já inventou isso antes, aí me desculpa, eu dou os créditos, mas até onde eu lembro foi eu que inventei essa regra dos 5 segundos aí, mas pode ficar à vontade para usar aí, não precisa me dar os créditos, não. Maravilha, massa. Cara, Alex, acho que é isso aí, cara. Acho que finalizamos o Era nosso isso. primeiro episódio, hein? 1h10 já, né? Porra, já. Certamente todo mundo já desligou o podcast nessa hora, não tem mais ninguém ouvindo. Pô, quem ficou aqui até aqui é porque realmente é É muito guerreirinho, guerreira. É ou porque o guerreiro. treino tá muito sofrido e de alguma forma e a gente ajuda aí a esquecer do sofrimento. Daqui a pouco a gente vai virar o Flow, vai fazer 4 horas de podcast aqui. Vamos É, ver se não, vai aí, rolar. pô, É demais, né? aí é sinistro. Pô, cara, e Pô, é Nathan. isso. Obrigadão aí pelo teu tempo. Eu acho que pro pessoal que tá ouvindo aí, a gente quer ouvir o feedback aí, o que vocês acharam desse formato aí diferente. Se vocês curtiram os nossos quadros aí diferentes também, manda pra gente, pode mandar no Instagram, né? Acho que é o melhor lugar aí da gente ter esse contato, assim. E a ideia é que a gente continue fazendo aí, talvez uma vez por mês, fazer um episódio nesse sentido, assim. Então fala aí pra gente, se tiver algumas perguntas, né, pra gente responder aqui nas perguntas aí da comunidade, manda pra gente também. E a gente quer a participação, a ideia é que seja algo que vai ser útil aí pra quem tá ouvindo. A gente não quer fazer um negócio só pra gente aqui ficar trocando ideia, por mais que isso é legal também, eu já aprendi bastante coisa assim, mas a gente quer trazer algo que vai ser útil aí pra quem tá aí querendo, né, se aventurar aí nesse nosso esporte aí também. Então, uma coisa muito legal que a gente tá testando um formato que a gente achou que é diferente do que tem atualmente. A gente tem excelentes podcasts hoje, mas a gente queria trazer uma coisa um pouquinho diferente, porque geralmente é um host entrevistando alguém. E foi assim que a gente se conheceu, né? Você me chamou para a gente fazer um podcast assim, e foi muito legal. E eu ouço muito desses podcasts, aí o Na Montanha, o seu, enfim, tem vários podcasts que a gente ouve. Só que a gente queria trazer uma pegada um pouquinho diferente, que até alguns podcasts que tem fora, né? Que tem uma questão um pouco mais técnica, mais de troca de ideia, assim, e de ser sempre as mesmas pessoas, que daí a gente pode ter uma estrutura específica. A gente pensou, na verdade, foi até o Natan que desenvolveu essa estrutura de 5 blocos, mas se alguém tiver alguma sugestão, cara, avisa a gente que daí a gente vai trocando, vai fazendo, é bem flexível, assim. E aí, se é pessoas que me conhecem ou conhecem o Natan, manda lá no nosso direct também. Ou se não conhece, também manda aí que a gente se conhece. A gente tá tudo sempre nas mesmas provas, né? Então, uma hora ou outra a gente vai acabar se conhecendo por aí. Isso aí, galera. Obrigadão aí por terem ouvido até aqui e entre em contato com a gente. Eu vou deixar o link aqui também do Alex, se você quer treinar com ele também. Alex, ainda tem algumas vagas aí abertas para receber alunos? Agora até 2024 a gente encerrou. Eita, então não tem Mas, mais. Então se mas, quiserem, mas não dá. É, não, mas manda mensagem que a gente conversa. Estou pensando em algumas coisas novas para comecinho de 25. Na verdade, agora eu tô realmente com a agenda muito lotada e eu vou sair de férias agora dia 23 de dezembro. Então eu tô segurando para deixar passar 2 semaninhas. Estou precisando descansar. Faz uns 3 anos que não tiro férias. E aí no comecinho de janeiro eu vou pensar em algo diferente para trazer mais gente, que tem bastante gente interessada. Fechado. Isso aí, então, galera. Obrigado aí por acompanharem e até o próximo. Valeu!
Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.